A ação da cruz. Diga comigo, a ação da cruz. Outra vez, a cruz. Existe uma ação. Jesus não morreu, não fez tudo isso por nada. Ou só para você, em alguns momentos, se sentir arrepiado, chorar, dizer, puxa, que sofrimento. Não, tem um propósito maior. Gálatas 4,19 diz, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Aí tem o objetivo da cruz. Tem um propósito da cruz. Até, pode ler? Até que Cristo seja formado em vocês. Paulo diz, a obra da cruz, ele fala para a igreja dos Gálatas, a obra da cruz, o propósito da cruz, é que Cristo seja formado em você. A proposta da cruz não é você fazer o sinal da cruz, com todo respeito a quem faz, mas a proposta da cruz é Cristo, aquele que morreu na cruz, ser formado em você. Deus espera que as pessoas, ao olharem para nós, as pessoas vejam Cristo em nós. Essa é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que quando você fale com alguém, as pessoas tenham uma leve noção, impressão que estão falando com Jesus. Essa é a proposta do Evangelho. A proposta da cruz é quando você abraçar alguém, as pessoas se sintam abraçadas pelo próprio Deus. Essa é a proposta da cruz. A proposta da cruz é que você, ao caminhar nas ruas da cidade, as pessoas têm uma leve impressão que elas passaram por Jesus naquele momento, estão vendo Jesus andar. Essa é a proposta da cruz, até que Cristo seja formado em vós. Fale para a pessoa que está ao seu lado, a proposta da cruz é que Cristo seja formado em você. Posso ouvir um amém? Preste atenção. No texto que acabamos de ler, Paulo usa uma figura de um parto para jogar luz sobre um processo que Deus desenvolve na vida de todo cristão. Trata-se de um processo meticuloso, envolve espera, assim como a mãe aguarda a chegada do filho após meses de gestação. Devemos ressaltar que também se trata de um processo investido de dores perpétua e perpétuo incômodo, até que então atinja o estágio final, o qual Paulo deixa muito bem claro, até ser Cristo formado em vós. Essa é a proposta do Evangelho. Este processo surge como um amanhecer luminoso sobre algumas perguntas que talvez você nunca questionou. Preste atenção, algumas perguntas que talvez você nunca questionou. Por que existe igreja? Por que existe igreja? Uma pergunta interessante. Não dá para ser crente em casa? Não dá para ser crente online? Não dá para ser crente uma vez por ano na Semana Santa? Que muitos deixam de comer carne vermelha? Que alguns fazem uma peregrinação, outros fazem um desenho nas ruas e todo mundo fica comovido, acha lindo. Não dá para ser crente somente nesse período, não. Para que existe igreja, pastor? A igreja existe para que Cristo seja formado em você. Esse é um ambiente propício para Cristo ser formado em nós. É um ambiente cheio de pessoas, culturas diferentes, família diferente, hábito diferente, jeito diferente, tinha vícios diferentes, tinham pecados diferentes. Legal esse ambiente. Quando eu libero uma palavra de fé sobre você, eu estou fazendo com que Cristo seja formado em você. Quando você se decepciona comigo, Cristo está sendo formado em você. A Bíblia diz assim lá em Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, um homem afia outro homem. Ei, só ir na balada, só ir na noitada, só no churrasco, não dá para Cristo ser formado em nós. Cristo é formado em nós nesse ambiente, num ambiente de glória,
no ambiente de aprendizado, no ambiente de fé, no ambiente que muitas vezes nós ferimos uns aos outros, mesmo sem querer, mas ferimos. E aí que nós vamos perceber, no momento que ferimos ou somos feridos, se Cristo está sendo formado em nós, devido à sua reação. Se no momento que alguém pisa no seu calo, você solta um palavrão, opa, Cristo não foi formado nessa área ainda da vida dele. Se no momento que a sua esposa te confronta, alguém te chateia, você age de uma maneira maligna, você diz ao mundo espiritual, Cristo ainda não foi formado nele. Então a igreja existe para Cristo ser formado em nós. Não existe cristão sem igreja. A igreja, a Bíblia diz que é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Você imagina esse meu braço, que está conectado ao meu corpo. Por mais bonito que esse braço seja, por mais musculoso que esse braço seja, uma pena que eu estou com blazer, não dá para você ver os músculos do meu braço. Propositalmente, já vim com blazer para isso. Mas por mais musculoso que seja, se esse braço diz, eu não quero fazer mais parte do corpo do Isaac, em 4 dias ele vai estar o quê? Se decompondo, no máximo em 4 dias. Se decompondo. Ele vai cheirar mal. Os bichos vão começar a consumir esse braço. Porque ele decidiu ser um braço independente, ser um membro independente. Não dá. É a cabeça que manda o sangue, é o coração que manda o sangue, que faz o sangue circular e mantém esse braço vivo. Ele tem movimento, ele sobe, ele desce. Assim a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não dá para ser crente, não dá para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo sem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Hoje existe um grupo chamado os desigrejados. É mais ou menos aquele grupo que existe no catolicismo. Eu sou católico? Não é católico coisa nenhuma. É rebelde. Não ouve a voz do padre. Entendeu? Diz que é católico, que acredita numa imagem, que acredita no santo, mas não está nem aí, só quer fazer sinalzinho da cruz quando passa na frente da igreja. Fazer sinalzinho da cruz não muda ninguém. O que muda a vida é viver a cruz. Entendeu? Não dá para ser santo só na semana dita santa. Nós somos santos todos os dias. Aleluia. Não dá para deixar de comer carne vermelha só uma semana, porque não é a carne vermelha ou o peixe que nos faz santo. Quem nos faz santo é aquele que é santo dos santos. Aleluia. É Ele em nós que nós nos tornamos santos. É Ele que tem o poder de nos santificar, de nos purificar. Por isso que Paulo diz, até que Cristo seja formado em você. Porque no dia que Cristo for formado em você, você é santo. Você vai representar Ele nessa terra. Você vai fazer discípulos como Ele e como você. Você vai se multiplicar e nós vamos até a última casa. Essa é a proposta do Evangelho. Para que existe igreja? Para formar Cristo em nós. Outra pergunta: por que sou membro de uma igreja? Porque não existe membro fora do corpo. Cristo é o cabeça. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não dá para ser crente online, embora a tecnologia está em alta. Não dá para ser crente naquela nova tecnologia que tem igrejas... Como que é o nome, gente? Esqueci agora. Aquela igreja virtual que você entra, a igreja metaverso, não dá. Você tem que ser o crente metanoia, transformação e não metaverso. Metanoia, vamos investir na metanoia, transformação radical. Você tem que ser um crente radical. O crente radical é o que diz não para o pecado e sim para Deus. O crente radical é o que diz não para a sua carne e sim para os céus. O crente radical é o que alimenta, ele decide, é uma decisão. Ele decide alimentar mais o seu espírito e bem menos ou quase zero a carne. Esse é o crente radical. Não é o crente radical que, eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de ir à vigília. Eu não gosto de orar. Deixa eu falar uma coisa para você, ô bebezão. Criança que faz o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito.
Tem hora que a gente não quer orar, tem hora que a gente não quer ir na igreja, tem hora que a gente não quer jejuar, tem hora que a gente não quer caminhar com aquele irmão, tem hora que a gente não quer ir naquela célula, tem hora que a gente não quer ver nenhum irmão pintado de ouro, mas é necessário ver, porque Cristo está sendo formado em nós, e não é a minha vontade que tem que prevalecer, mas é a vontade dele. Ele ama a todos, é por todos e está em todos, diz a Bíblia. Cristo não tem filhos preferidos. Ele ensinou: quando vocês forem orar, vocês devem orar assim. Como que é a oração? O Pai é nosso. Qual pai que tem filho preferido? Não existe isso. O Pai ama todos. O pão é para todos nós. Quando Ele manda a chuva vem para o justo e para o injusto. Quando o sol nasce para todos. Quem está me entendendo diz amém. Então a igreja existe para você. Você é um membro de uma igreja para que Cristo seja formado em você. Agora, outra pergunta: qual o processo de Deus em nós? É um processo, como Paulo joga a luz, falando de um parto. É um processo doloroso, gente. Você pensa que é fácil ser crente? Não é. Gente, preste atenção. Você vivia em uma cultura totalmente contrária da cultura dos céus. Você vivia uma cultura que você agradava a sua carne. Agora você vai viver a cultura que agrada o Espírito de Deus. Você vivia uma cultura bateu, levou. Você vivia uma cultura olho por olho e dente por dente. Agora você vai viver a cultura dos céus. Se alguém bater numa face, dê a outra. Se mandar andar uma milha, caminhe duas. É outra cultura. Você vivia numa cultura que você não gostava, lascava um palavrão. Agora você não gosta, você dá glória a Deus. Aí, dá glória. Cadê os glória aí? Cadê os glória? Aleluia, é isso aí. Mas dar glória aqui é fácil. Dar glória é quando a coisa dá errado em casa. É quando a mulher confronta você, você confronta a mulher. É quando as coisas não saem do jeito que a gente gosta. É na hora que o pastor pega no seu pé. É na hora que o discipulado confronta você. Aí você tem que dar glória. Aí você mostra: Cristo está sendo formado em mim. Quem está me entendendo diz amém. É quando você não luta com seu próprio braço. Você não luta com as ferramentas, com as armas carnais. Você luta agora com as armas espirituais. Então preste atenção. Qual é o processo de Deus em nós? É um processo doloroso. É um processo de purificação, de santificação. Outra pergunta que talvez você nunca tenha feito é: se fomos salvos, por que Jesus, então? Se fomos salvos em Jesus, por que ainda temos que permanecer aqui? Por que Jesus nos leva logo? Porque tem esse processo para Ele ser formado em você. Jesus disse assim, olha, quem disse Jesus? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Outra vez, 1, 2, 3. Então é um processo. Não é que eu não vou errar. Não é que eu não vou falhar, mas isso significa que eu tenho que caminhar os passos do Mestre. Nós estamos no caminho da santidade. Nós estamos num processo, nós estamos sendo trabalhados. Nós estamos em obras. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o grande dia de Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Jesus começou uma obra na sua vida. No dia que você foi à célula, no dia que você veio à igreja, no dia que você disse sim para Deus, que você abriu o coração para Ele entrar, Ele começou um processo meticuloso na sua vida. Um processo doloroso, um processo que leva à espera, até que Cristo seja formado em vós. A Bíblia diz que nós vamos vivendo de glória em glória, até que Cristo seja formado em vós, até chegar ao grande dia, onde receberemos a estatura de varão e de varoa, de homem, de mulher perfeito. Aí nós vamos morar com Ele eternamente. Então, enquanto estivermos aqui, não espere perfeição de ninguém, porque perfeito somente Deus. Inclusive você não é perfeito, mas Deus está trabalhando na sua vida. Você pode bater no seu peito e dizer: Deus, não deixa de trabalhar não. Faz o que tem que ser feito. Tira o que tem que ser tirado. Coloca o que deve ser colocado.
mas eu quero ser como o Senhor é. Eu quero que Cristo seja formado em mim. Se você acha que essa nossa estada na terra está ligada apenas à questão do evangelismo, seu pensamento não está nada completo. Deus tem uma obra muito extensa a realizar em cada um de nós, que antes que sejamos levados daqui. Todo o processo de Deus após a nossa conversão visa somente uma coisa. Que coisa, gente? Vamos lá? Que coisa? A formação de Cristo em nós. O que Cristo visa? A formação de Cristo em nós. Embora seja doloroso, devemos reconhecer este processo é muito lindo, mas demanda tempo, não acontece da noite para o dia. Preste atenção, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, diz assim: Eu sou a porta. Por que Jesus está dizendo que Ele é a porta? Preste atenção. Em outro versículo, ele diz em João 14, 6, respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Voltando para o versículo anterior, diga comigo, porta. Você é bragantino, diga porta. Porta. Cadê os Braga aí? Dá glória a Deus os Braga. Gente, tem mais bragantino do que baiano. Cadê os baianos? Fala porta. Tem baiano aí? Só nós. Vai se manifestando. Cadê os baianos? Baianos. Vai se manifestando. Aí. Filho de baiano. Quem é filho de baiano? Neto de baiano. Levanta a mão. Glória a Deus. Tem mais baiano do que gente. Brincadeira. Brincadeira. Olha aqui. Diga comigo, porta. Outra vez, porta. Agora acrescenta caminho, verdade e vida. Jesus disse que Ele é a porta, o caminho, a verdade e a... Então vamos lá. Jesus disse que Ele é o quê? Vixe, virou uma bagunça danada aí. Calma. Fala comigo, porta, caminho, verdade e vida. Porta, caminho, verdade e vida. Caminho, verdade, porta. Vamos lá, porta, caminho, verdade e vida. Porta, caminho, verdade e vida. Jesus é o quê? Jesus é o quê? Jesus é o quê? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Agora preste atenção. Jesus não faz essa declaração por um acaso. Preste atenção. Ele faz essa declaração com um propósito. Qual que é o propósito que Jesus faz? A declaração feita por Jesus em João 14 estava ligada a algo muito familiar na vida de qualquer judeu. Preste atenção. Ele está falando com o povo judeu. Ele está falando com a comunidade judaica. Essa figura, ou essa fala de porta, caminho, verdade e vida, era muito familiar aos judeus. Por quê? Era muito familiar aos judeus? Por causa do tabernáculo. Havia 3 portas, três compartimentos no tabernáculo. Então, no tabernáculo, havia 3 compartimentos. Quantos? 3. Preste atenção. Cada cômodo da sua casa, para você chegar em cada cômodo da sua casa, tem o quê? Uma porta. Para cada cômodo tem uma porta. Nesses 3 compartimentos no tabernáculo, para cada compartimento existia uma porta. Então, preste atenção. Cada porta tinha um nome. Mas antes, eu disse que no Antigo Testamento, o Senhor Deus não se manifestava como Ele se manifesta hoje. Hoje, Deus não habita mais dentro de um prédio. Ele não habita dentro de uma catedral, de uma sinagoga. A Bíblia diz, nós cantamos aqui, Ele habita no nosso coração. Então, preste atenção, mas no Antigo Testamento,
Deus não falava com a gente também como fala hoje. Por exemplo, ele queria falar com Moisés. Ele queria falar com o povo. Ele chamava quem? Moisés. Moisés ia ao monte. Deus falava: Moisés, eu quero que meu povo faça isso, isso e isso. Moisés chegava diante do povo e entregava o recado de Deus. Hoje, irmãos, você está dormindo, Deus fala com você. Você está tomando banho, Deus fala com você. Você vem no culto, eu prego uma palavra e Deus fala com todo mundo. Deus fala quando você está no trabalho. Deus fala quando você está dirigindo. É só você querer ouvir Deus. Deus fala com todo mundo. Mas no Antigo Testamento não era assim. Então preste atenção. No Antigo Testamento, o povo, para ter os seus pecados perdoados, tinha que sacrificar um animal. O povo não ia todo dia e toda hora na presença de Deus. Era uma vez por ano. Por isso que tinha Páscoa. Ok? E tinha nesse tabernáculo 3 compartimentos. Então vamos estudar rapidinho isso aqui. O caminho era o nome da primeira porta, que dava acesso ao átrio. Então preste atenção. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, Ele está dizendo: eu sou aquela porta que vocês passam por ela para chegar no átrio. Ok? Quem entendeu até aqui diz amém. Então por isso que Ele diz: eu sou o caminho. A verdade era o nome da porta seguinte, que ligava ao átrio, o lugar santo do tabernáculo. Agora existia um outro lugar. A última era chamada de vida. Essa era a porta que dava acesso ao local mais íntimo da tenda, do santíssimo lugar. Diga comigo: santíssimo. Não era qualquer pessoa que entrava nesse lugar. Era somente o sumo sacerdote. O sumo sacerdote que representava o povo. Por isso que muitas vezes algumas religiões ainda têm aquela figura de todo mundo e pedir a bênção do líder. Por isso que hoje nós ensinamos aqui: eu não preciso ir na sua casa para você ser abençoado. Eu não preciso ir visitar o seu parente para ele ser curado. Você já tem essa autoridade para orar, porque hoje Deus usa todos nós. O pastor é uma figura de hierarquia, para administrar, para organizar. Mas Deus usa todos e Ele está em todos. É só você se colocar debaixo de uma cobertura espiritual. Porque não existe cristão autônomo. Por isso que você tem que estar conectado a uma célula. Por isso que através da célula você se conecta à igreja. E aí você recebe essa autoridade. Para onde você ir, você ser um representante de Jesus. As pessoas verem Jesus na sua vida. Mas no Antigo Testamento era o sumo sacerdote. Então preste atenção. O sumo sacerdote pegava o pecado de todo mundo, recebia o sacrifício de todo mundo, fazia o sacrifício ali, e depois ele tinha acesso ao santíssimo lugar, o lugar mais íntimo, o lugar mais perto. Era Deus o sacerdote. Ele ia pedir perdão pelo pecado de todas as pessoas. Agora tem um detalhe: ele não podia estar em pecado. Então se amarrava uma corda na perna do sumo sacerdote e tinha o sino. Esse sino, conforme ele andava, todo mundo que estava lá fora ouvia o barulho do sino. Então e essa corda ficava lá fora. Ele tinha a corda no pé dele e a corda lá fora. Então preste atenção: ele entrava no santíssimo lugar, ele ia apresentar o pecado do povo. Aí, se ele fosse pego em pecado, ele morria na hora, lá no santíssimo lugar. Consequentemente, o povo não ouvia mais o barulho do sino. Entendia o quê? Ele morreu. Puxava ele pela corda. Preste atenção. Agora, Jesus não criou você e não me criou para a gente ser representado por alguém. Jesus não criou a nós e não nos chamou, não nos salvou para uma pessoa nos representar no santíssimo lugar. Sabe o que Ele está esperando? É eu e você no santíssimo lugar. Ele está esperando todos nós. Por isso que a gente bate na tecla: tempo a sós com Deus. Tira um tempo para ler Bíblia, tira um tempo para orar, tira um tempo para meditar na palavra de Deus. Ele está te esperando. Hoje Ele não está esperando mais o sumo sacerdote. Hoje Ele está esperando você. Você não precisa toda vez que vem ao santíssimo lugar matar um animal. O cordeiro perfeito já morreu no seu lugar. Não precisa mais haver derramamento de sangue. Por isso que a gente não faz promessa e fica ajoelhando, sobe escadaria. Respeitamos quem faz isso, mas nós acreditamos na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo já fez todo o sacrifício que eu e você deveria fazer, mas mesmo assim não seria suficiente para nossa salvação. Ele fez e pagou os nossos pecados uma vez por todas. Jesus, quando morreu na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Por isso que nós não vivemos mais na prática do pecado, mas vivemos na prática da santidade.
Porque Ele já perdoou os nossos pecados. E nós não queremos ver Ele sofrer outra vez. Quem está me entendendo diz amém. Então quem é santo, quem é liberto, quem é salvo, quem está debaixo da graça, não vive uma vida de pecado. Quem está debaixo da graça, vive uma vida de santidade. A graça não é um passaporte para você viver no pecado. A graça e a cruz não é um passaporte para você viver pecando. A graça e a cruz é um passaporte para você viver em santidade. Você é o tabernáculo perfeito de Deus. Por isso que hoje nós não adoramos mais lugar. Lembra aquela mulher samaritana? Quando ela teve encontro com Jesus, ela disse: Senhor, os nossos antepassados falavam que deveria adorar em Jerusalém, ou nos montes, onde de fato nós devemos adorar. Jesus disse: mulher, nem Jerusalém nem nos montes, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Hoje você adora debaixo do chuveiro, hoje você adora dirigindo seu carro, hoje você adora trabalhando, cozinhando, lavando roupa, você adora jogando futebol, você adora no estádio de futebol. Por isso que Paulo vai dizer: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus, porque a nossa vida é expressão da glória de Deus. Até que Cristo seja formado em vós, nós somos expressão da glória de Deus. O altar é lugar de morte. Diga comigo: o altar é lugar de morte. 1 de Coríntios 15:31. Todos os dias enfrento a morte. Sabe por quê Paulo está dizendo isso? Porque todo dia a gente tem alguma coisa para melhorar. Tem ou não tem? Gente, quando você pensa, não sei você, mas eu sou assim. Quando eu penso que eu estou bem alinhado com Deus, aí o Espírito Santo diz assim: Isaac, você precisa mudar nisso aqui. Quando eu penso que eu estou redondinho no meu casamento, aí o Espírito Santo diz: Isaac, você precisa melhorar em tal coisa com a Andréia. Quando eu penso que eu estou assim orando bastante, aí eu percebo que eu ainda preciso orar mais. Aleluia. Quando eu penso que eu entendo muito da Bíblia, aí vem uma revelação nova e eu descubro que não sei nada. É assim. Eu estou, gente, há 49 anos servindo a Deus. Nasci num lar cristão. Eu nunca me desviei. E eu ainda estou nesse processo. Até a volta dele. Amém? Quem está me entendendo? Mas eu sou esse santuário, Ele habita em mim. Ele não habita dentro de 4 paredes. Ele não habita em obras feitas por mãos humanas. Isso aqui é perecível, isso aqui vai acabar. Por isso que a gente não reverencia lugar, a gente reverencia o dono do lugar. Por isso que nós não reverenciamos pessoas, nós reverenciamos aquele que criou todas as pessoas. Nós respeitamos, nós admiramos. Por isso que nós, com todo respeito a quem adora, nós não adoramos Maria, mas nós obedecemos Maria. O que é obedecer Maria? Maria um dia disse assim, lá naquele casamento onde Jesus transformou água em vinho. Ela disse: mestre, acabou o vinho, por favor, faz alguma coisa. Ele disse assim: mulher, o que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela, sabendo quem ele era, ela virou para os serviçais e disse o quê? Façam tudo. Olha o que ela disse: não faço o que eu mando, mas faço o que ele. E sabe o que ele disse? Que não se deve adorar a imagem, não se deve adorar a nenhum outro homem, adoração somente a Deus. Nós estamos obedecendo Maria, fazendo o que ele mandou a gente fazer. Maria, pode aplaudir o Senhor. A nossa irmã Maria, ela é digna do nosso respeito e da nossa admiração. A mulher aceitou seu ventre para gerar o Senhor Jesus Cristo. Em uma época que uma mulher que não fosse casada, fosse apanhada vindo em gravidez, seria apedrejada. Ela aceitou o desafio. Então ela deve ser admirada, ela deve ser respeitada, e devemos seguir a orientação dela. Faça tudo o que o Senhor Jesus Cristo manda. E ele diz: adorar somente ao Senhor, o seu Deus. Não farás imagem nenhuma, nem de madeira, nem uma escultura, não adorarás. Ele disse isso, e nós estamos seguindo.
o que ela falou. Então, preste atenção, eu sei que muita gente nos assiste, católicos, espíritas, budistas, kardecistas, e muitas às vezes por falta desse entendimento, acha, puxa, mas eles não adoram a Maria. Não, nós estamos fazendo o que ela mandou. Na verdade, nós até respeitamos mais do que muitas pessoas que dizem que adoram, porque nós estamos seguindo à risca o que ela falou. Nós não estamos adorando outra pessoa, nós estamos obedecendo somente ao Senhor Jesus Cristo. Consegue entender isso? Isso é uma revelação profunda. Isso está na Bíblia nossa, na Bíblia dos católicos e dos espíritas, está na Bíblia de todo mundo. Então, altar é lugar de morte, nós temos que morrer. Hoje eu morro um pouco aqui nesse altar, hoje você morre um pouco, amanhã a gente morre outro pouco. Por isso que cristianismo não é um evento. Diga comigo, cristianismo não é um evento. Diga, ser cristão não é um evento. Ser cristão é um processo, é dia após dia, é como caminhar de bicicleta, você tem que pedalar sempre. Por isso que a gente vai na célula, por isso que a gente faz TSD, por isso que a gente jejua, a gente ora. E para encerrar, espero que você esteja me entendendo. Todo o processo da vida cristã começa com a morte. É importante você guardar esse conceito. Se coloque de pé, por gentileza. Diga comigo, todo o processo da vida cristã começa com a morte. A morte do nosso eu, a morte do nosso egocentrismo, a morte da nossa arrogância, a morte da nossa prepotência, a morte de pecado. Paulo diz, todos os dias enfrento a morte. Nós temos uma natureza que ela precisa morrer. Diga comigo, eu tenho uma natureza que precisa morrer. Irmãos, a grande verdade é que nós, sem Cristo, como tem aquele dito popular que diz assim, você não é flor que se cheira. Nós sem Cristo, não somos flores que se cheirem. A gente sem Cristo cheira mal. Sabe por que estamos todos reunidos aqui? Por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. O que nos une é o sangue. Lá em 1 de Coríntios ele disse, este é o cálice da nossa nova aliança. Sem esse cálice não tem aliança. Sem esse cálice não tem unidade. Sem a cruz não tem unidade. Irmãos, preste atenção, eu sou baiano. Outros aqui são bragantino, outros são mineiros, outros são paranaense, outros são, sei lá, capixabas, outros são, quem nasce no Acre é o quê? Acriano, né? Outros são, sei lá o quê? Diversos tipos de famílias. E nós estamos unidos, por quê? Porque todos nós estamos olhando para a cruz. No dia que você parar, deixar de olhar para a cruz e olhar para mim, você cai. No dia que eu parar de olhar para a cruz e olhar para você, eu deixo de ser pastor. Porque ninguém consegue suportar você, velho. Assim como ninguém consegue me suportar. Nós estamos unidos na cruz. Nós estamos unidos na cruz. E aí o homem da cruz está trabalhando em cada um de nós. Aleluia. O homem da cruz está trabalhando no Leandro, e ao mesmo tempo trabalha no Isaac, trabalha na Paulinha, ao mesmo tempo trabalha na Andréia. O homem da cruz, ele está só trabalhando, tira aqui, coloca aqui, faz isso, faz isso. Por isso, presta atenção, que nós não podemos julgar ninguém. Você sabia, quem entregou a vida para Jesus aqui há um mês atrás, por exemplo? Levanta a mão. Você passou a ser crente há um mês atrás, tem alguém aí? Há 2 meses atrás, uma semana atrás. Quem aceitou Jesus semana passada? Tem alguém aí? Tem? Lá atrás, beleza. Quem aqui está 10 anos servindo a Deus? 10 anos, 8 anos. Pronto, presta atenção. Tem coisa que a senhora que aceitou Jesus semana passada já foi transformada e eu não fui ainda. Tem coisa, você que entregou a vida para Jesus a semana passada, já foi lapidado, já foi transformado, e eu ainda estou no processo. Tem coisas que eu já mudei e o Jean não mudou ainda. Tem coisas que eu já mudei e a senhora não mudou ainda. Talvez daqui um mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano, não sei. Porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem impressão digital igual. Ninguém precisa julgar ninguém. Deus está trabalhando em todos. Tem pessoas que chegam na igreja e dizem assim, pastor,
eu coloquei o pé na calçada da igreja, eu fui liberto do cigarro. Tem outros que levam 6 meses. Tem uma irmã aqui que levou 1 ano. 1 ano, com uma palavra, liberada no culto. Ela disse, eu não preciso mais disso, largou o cigarro. Quem pregou fui eu, não sabia que ela fumava, mas uma palavra que ela recebeu, foi liberta. Tem pessoas que são libertas no batismo, falam em línguas estranhas no batismo. Tem outras que vão falar em línguas estranhas 10 anos depois. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos, para você entender melhor, tem pessoas que aprendem a dirigir olhando o pai dirigir, olhando alguém dirigir. Quando o pai diz assim, vem aqui, vamos ensinar a dirigir, o cara já sabe, só olhando. Tem alguns, não é o caso só das mulheres não, não é isso não. Por que vocês estão rindo? Não, calma. Tem alguns e algumas que fazem 10 aulas, 20 aulas, 10 exames e são reprovados. Só vão passar no 25ª prova. Porque ninguém é igual. Alguns pegam com muita facilidade. Tem gente que é muito bom em matemática. E outros são péssimos em matemática. Mas muitas vezes o que é péssimo em matemática é bom em português. E o que é bom em matemática, o que é bom em português, é péssimo em matemática. Um precisa do outro. Por isso que existem vários professores, um para cada matéria. Porque nem os professores conseguem dominar todas as matérias. Ninguém precisa julgar ninguém. Estamos todos no mesmo? Uau! Estamos todos no mesmo? Servindo ao mesmo? Com o mesmo Espírito? Estamos sendo lapidados. O que você precisa fazer e eu preciso fazer, nós precisamos fazer, é dizer, Deus, mata o que precisa ser morto na minha vida. Tira o que precisa ser tirado. E coloca o que precisa ser colocado.